gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico. Nessa temporada estamos estudando o tema crucial da Bíblia, a adoração, de volta ao altar. A gente tem batido um papo sobre esse assunto a cada semana, a cada episódio, pensando um pouquinho sobre como restaurar esse altar da conexão com Deus, da adoração a Deus, ao verdadeiro Deus, e como funciona a adoração, como deve funcionar. Na prática, aprendermos a reconstruir, a manter de pé, e o mais importante de tudo, ser esse lugar de encontro diário que dura o dia inteiro, que não só limita a gente ao ambiente de adoração, mas uma vida toda de adoração, tá bom? Eu queria mais uma vez agradecer você que tem acompanhado essa temporada, está sendo uma experiência muito legal pra gente. Esperamos para você também que esteja esse momento de crescimento, desenvolvimento, um insight, um motivo, um ânimo a mais para você manter firme a sua comunhão com Deus aí, com você individualmente e também com a sua galera na sua classe da Escola Sabatina Jovem, tá bom? Eu tô com um grupo especial que tem acompanhado a gente aqui ao longo desses últimos episódios. Pasmem! Mas ele ainda está aqui, minha gente! Pastor Dudu! Bem-vindo mais uma vez, brother! Eu ainda estou aqui, é ótimo, né? Eu devia ter ido embora, essa mensagem. Tá vendo? Tá aí, ó. Satisfação, tamo junto aí, gente, para mais uma semana, em nome de Jesus. Amém! Muito bom, viu? E aí tá ela aí, né, rapaz? Aqui do nosso lado. Quem que é, Dudu? Você tá aí, velho. Quem é essa mulher? Lembra dela, não? É a irmã da irmã dela. É. Direto da parada 15 pro mundo, né? É isso aí, Paulinha, bem-vinda. Estou eu aqui de novo. Para alguns é algo bom. Para outros não sei. Mas, mais uma vez, obrigada pelo convite, pastor Fabrício. E que esse episódio seja uma bênção, né, nas nossas vidas. E na vida de quem tá ouvindo a gente também. E tem uma gêmea tua aí, quem que é? Tem a minha irmã gêmea. Separadas por quase uma década. 8 anos. E é a Fê, nossa futura psicóloga. Olha aí. Depois vocês pegam o contato dela pra marcar consulta. Ano que vem, galera, eu vou abrir. E é isso aí. E aí, Fê? E aí, gente, muito bom estar aqui. Obrigada, pastor, mais uma vez pelo convite. A gente fica muito feliz, né, de participar, porque eu e a Paulinha, a gente ama podcast. Então, isso daqui tá sendo a realização de um sonho. Então, é um prazer estar aqui com o senhor também. Que bom, muito bom. Prazer nosso, tá? Paulinha, Fernandinha, pastor Dudu, legal demais estar com vocês aqui. E, aliás, que bom que vocês estão aqui, tá? Aprendi muito esses últimos podcasts aqui com vocês. Está sendo uma experiência muito legal. E eu acho que com você em casa não tá sendo diferente, né? Então, eu queria mais uma vez desafiar você a seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas APL, tá lá no nosso Instagram. Você acompanha os bastidores de cada semana, os participantes, os cortes da semana, fora os projetos que tá rolando aqui no Ministério Jovem. Por sinal, ainda dá tempo, corre lá, se inscreve para a Missão Caleb. Julho é nosso mês, aí começa a atividade a partir de maio, toda preparação de campo, montagem de equipe, organizar onde vai ser feito o evangelismo. E aí, julho vai ser uma bênção aqui pra gente ter esse exército de jovens aí motivados. As meninas vibraram muito com a camiseta laranja. Então aqui, nossa, que legal essa camiseta. Vai ser bom, porque ninguém vai me atropelar, porque não precisa de colete, nada reluzente. Ela já é suficiente. É bíblica, a camiseta é bíblica. Amém, nós somos a laranja do mundo, tirando a galera da Leste aí, né, da União Leste, que é mais diferenciado ainda, né? Maravilhoso. Mas é isso aí, um abraço pra galera da Bahia aí, viu? E A Sergipe, laranja do mundo. muito bom estar com vocês também, tá? Mas aqui a nossa movimento aqui é em julho. Tá no mesmo barco aí, tá? Mas vamos lá. E além disso, Paulista Leste no YouTube, sempre no início de cada semana esse conteúdo já vai estar disponível para você a partir das 2 da tarde. Compartilha. Lembrando que também cada episódio está com minutagem, eu quero num dia específico, quer tirar uma dúvida, quer pegar um insight ali, cola lá, porque não é todo dia que nós temos Dudu aqui com a gente, né, gente? Então vamos aproveitar, né, pessoal? Vamos lá? Vamos lá! Paulinha, faz uma oração com a gente, por gentileza, pede a bênção de Deus aí pra gente começar nosso bate-papo aqui. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia, que o Senhor possa se fazer presente ao longo desse estudo, Amém. que o seu Santo Espírito possa falar através de nós, Senhor. Amém. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tema da semana vai ser 2 temas aí bem interessantes, né? Todos envolvendo a palavra, mas agora especialmente vamos estudar sobre o altar e a palavra. E eu quero até pedir aqui para você abrir sua Bíblia, recomendo a leitura do capítulo todo de Colossenses capítulo 3. Eu vou ler aqui somente o versículo 16, tá bom? Que é a mensagem a respeito de Cristo, ou a palavra, né? A respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, em algumas versões falam habite ricamente, né? Transborde, né? Em toda a sua riqueza, preencha a vida
de vocês. E além de preencher a sua vida, e ainda agora vai virar currículo para você compartilhar com outros. Na minha versão tá assim, ó, na versão transformadora. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração cheio de gratidão ou agradecido. Em tudo que fizerem ou disserem, façam em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Então, a Bíblia já começa com uma máxima aqui, né? Esse texto de hoje já é bem legal. Você quer ter o seu altar restaurado? Se encha da palavra, enriqueça-se da palavra. Eu queria pedir a produção colocasse na tela aqui, a tirinha da semana. Eu queria ouvir de vocês aí. O cara levou a sério, viu? O cara fez da Bíblia a piscina dele. É brincadeira, cara. Aí sabe ficar encharcado da palavra, hein? Aí sabe mergulhar na palavra, hein? Mas aí, qual que é a impressão de vocês aí da tirinha da semana? O que é que vocês queriam destacar? Agora é com vocês aí. Vamos lá. Olha, eu olhando essa tirinha, eu gosto de fazer muita relação com muita música que eu escuto, né? Gosto de fazer essa relação. Tem uma música que eu gosto bastante, que é da dupla Os Arrais, que é 17 de janeiro, que tem um trecho que diz que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça. E eu acho que representa exatamente isso. Ele tá na piscina ali, que a graça que tá apresentada na Bíblia te afogue a ponto das pessoas verem, né, a graça de Cristo em você. Você vive a Bíblia de tal forma que as pessoas enxergam isso em você. Muito legal. E aí? Pra mim, também é que você tá tão habituado com a palavra que você relaxa. Que você... Não sei, você não fica angustiado assim, nossa, vou ter que estudar a Bíblia. Meu Deus, que farda, né? Não. A Bíblia, a palavra tá tão na sua rotina, faz parte assim do seu ser, que você não fica engessado com a Bíblia. Você fica, tipo, tranquilo, relaxado. Muito bom. Duduzão? Mano, ao olhar essa tirinha, eu lembrei de um texto bíblico na hora, que é o capítulo 47 de Ezequiel. É a visão do rio de águas purificadoras que emana do trono. Uhum. E aí você percebe que o rio, começa com um pequeno filete de água saindo do trono, e ele vai crescendo, e aí o profeta, ele recebe um convite do anjo. Entra dentro do rio. Aí o profeta Ezequiel diz que ele entrou, a água deu pelos artelhos, pelo tornozelo. Aí o anjo, não é o suficiente, entra mais. Aí a água foi pro joelho, entra mais. Aí ele mediu umas 1000 côvados, a água veio na cintura. Aí ele disse, entra mais. Aí ele disse que a água veio até o pescoço e já não podia mais ficar sem se molhar, porque as águas se tornaram profundas. E eu gosto muito desse capítulo porque ele me traz uma lição em particular. O meu contato superficial com a Bíblia não vai proporcionar para mim a execução do plano de Deus. Há sempre mais a ser experimentado. Deus é um mar profundo. Você nunca... Não, aqui eu vim até aqui, tá bom. Não, nunca tá bom. Você sempre pode ir mais. Aí ele falou que começou a nadar nas águas do rio purificador. E é um rio tão transformador, tão poderoso, que ele deságua no Arabá. Ele deságua no Mar Morto. E as águas do Mar Morto se tornam saudáveis. O que era sem vida passa a ter vida por causa do poder dessas águas. A palavra é a água que você tem que receber o convite. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim. Estude a palavra. Jesus disse, errais não por não conhecer as escrituras. Então eu recebo um convite para entrar dentro do rio. E assim, se eu só botar o pezinho, Deus não vai conseguir fazer tudo o que Ele quer fazer. Se eu me comprometer só até os joelhos, aí outros vão, a água chega na cintura, não. Aqui já está começando a mexer com o meu estômago, o que eu como, o que eu deixo de comer, já não rola mais. Aqui já está mexendo com a minha sexualidade, eu não quero a Bíblia determinando o que eu tenho que fazer, a satisfação dos meus desejos, e etc. Aqui está mexendo com os meus olhos, mexendo com a minha boca.
você percebe que o cara ele mergulhou por completo. A experiência da plenitude cristã só é obtida por aquele que mergulha por completo. Ele tem os pés na palavra. O caminho que você vai percorrer é guiado pela palavra. As mãos, ele não vai fazer com as mãos dele o que não está orientado pela palavra. Da mesma forma, os olhos, os ouvidos, vamos escutar o que a palavra nos orienta, que escutemos, vamos visualizar, vamos acessar a internet, vamos ver a televisão, vamos fazer o que for, mais orientado pela palavra. Então você percebe que ele não vai ter uma vida superficial, porque ele está molhado por completo, né? Isso aí também é ilustração do batismo, né? Você se molha por completo, é compromisso por inteiro, você não está comprometendo uma parte do seu corpo, você está entregando tudo para Jesus. E isso aí eu achei bem interessante, porque me fez lembrar de Ezequiel 47. É apenas a cabeça aqui divagando, viajando na maionese. Eu fiquei lembrando da minha esposa, cara. Eu não faço sempre isso, que é ficar boiando. Mas quando você, numa pista aqui, literalmente fizeram da Bíblia uma piscina, tem até um azulejinho ali, né? Achei muito legal. Mas o fato de você descansar na palavra, né? Quando alguém tá boiando ali, né, cara? Você fica boiando, cara, você fica relaxando, aproveitando, né? E eu achei muito interessante, né? O fato de... O texto bíblico remete isso, né? Que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, né? A tal ponto de vocês boiarem, de vocês deixarem ela literalmente sustentar a sua... Imagina, você boiar na água, né, cara? É muito legal. Tem toda uma técnica assim pra isso, né? A Aline gosta, colocar uma coisa no mar, fica assim vários minutos na piscina. Mas esse fato de permitir que a palavra de Deus guie você, eu até notei aqui, né, que a palavra deve ser o norte em todas as escolhas, decisões, atitudes, né, pensamentos, tudo deve ser o norte em tudo na vida do jovem cristão, na vida daquele que de fato acredita que a Bíblia ela tem poder para nos orientar em tudo, né? Ela é inspirada por Deus, útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos mostrar o caminho, para nos educar, para nos mostrar aquilo que é justo, né? E a parte que eu mais gosto, né? Para nos habilitar a termos uma vida útil, né? Para toda boa obra. Então a Bíblia de fato ela é confiável, podemos descansar, podemos boiar, podemos imergir nela, podemos dedicar literalmente tudo que pudermos fazer para que ela habite literalmente em nosso coração, nossa mente, de forma abundante. Eu acho que é o principal conselho aqui do texto de hoje, né, que o apóstolo Paulo também recomenda pra gente aqui. Então não pode ser superficial, não pode ser, né, em algum aspecto da minha vida, tem que ser tudo, né, tem que mergulhar, tem que nadar. Droga completa. É isso aí. Duduzão, nos ajuda aqui na parte de contextualização, que a lição contou um pouquinho aqui a experiência do nosso autor também, em relação a ele compartilhar o que ele aprendeu da palavra, mas nos contextualiza aqui de forma geral, dá uma introdução pra gente aqui com respeito à lição dessa semana. O autor ele coloca aqui um aspecto muito pessoal da vida dele, foi quando em algum momento, creio eu que durante a pandemia, se não me falha a memória, ele começou a procurar ser relevante nas redes sociais. Aliás, a pandemia abriu um espaço para reconhecimento da necessidade de usarmos as redes sociais e a internet como um veículo de comunicação, exatamente para potencializar o evangelho. Né? Eu sempre costumo dizer que a igreja é um hospital, mas que hospital é esse que só funciona sábado de manhã, domingo à noite e quarta-feira à noite? Se ficar doente durante o resto do dia ou durante o dia, faz o quê? Corre para onde se você corre no hospital só nos momentos que o hospital está aberto? Só que agora a gente tem uma internet que possibilita a igreja estar aberta 24 horas por dia. Esse podcast você pode estar assistindo agora no sábado à tarde, você pode estar assistindo no sábado à noite, você pode escolher assistir no domingo, a hora que você quiser. Você pode escolher de madrugada estar conectado conosco. Então você está com a igreja funcionando 24 horas por dia. O templo talvez fisicamente não está aberto, mas as mensagens estão lá. Né? Eu não prego mais uma vez por semana, no sábado pela manhã. Eu prego todo dia, toda hora na internet, a partir do momento que você queira acessar a mensagem que está lá. Então é uma igreja de portas abertas. E é muito relevante a gente pensar nisso, porque a internet tem sido encarado muitas vezes pelos nossos jovens não como um ministério a ser conquistado, um espaço a ser conquistado.
tem sido encarado apenas um espaço para se obter entretenimento. É o espaço onde eu arrumo uma namorada, onde eu converso, onde eu vejo os memes, onde eu obtenho algumas notícias, onde eu faço alguns trabalhos escolares, obtenho informação, enfim. Mas quando é que eu vou encarar a internet como um modo de evangelização? Aí o que eu fico pensando? Eu fico pensando no que há na cabeça das pessoas que professam ser jovens cristãos e utilizam as redes sociais, que é a vitrine da vida, para mostrar umas coisas assim muito estranhas, que na verdade ele poderia estar comunicando o evangelho, mas ele está comunicando futilidades e trivialidades da vida. E nesse mundo inseguro que a gente vive, você nem pode postar qualquer coisa, porque se você está postando a tua casa, se tu tem uma casa maneira, você está mostrando para todo mundo que você é um cara em potencial para ser assaltado. Se tu fica postando o teu carro e tua rotina, o cara estuda a tua rede social para de repente planejar e maquinar o mal contra você. Olha só que imprudência da nossa parte. E outra coisa, quando é que a nossa vida particular vai ser particular de fato? A gente não tem mais vida particular, porque eu tenho que postar o que eu como. Aqui o hambúrguer que eu tô comendo, olha o refrigerante que eu tô bebendo. Assim, nada contra quem queira postar essas coisas se você estiver na direção de um propósito. Gente, isso aqui é mais saudável, isso aqui, olha só que legal e tal. Escolha isso aqui no lugar disso, tem menos caloria, menos gordura, tudo bem, aí é um processo construtivo. Mas você postar por postar, qual é o propósito? Quando é que tua vida particular é particular só entre eu, minha esposa e meus filhos? Quando é que a nossa família tem a vida familiar preservada? Tudo que acontece dentro da minha casa, todo mundo tem que conhecer por intermédio das redes sociais. Esse é o propósito das redes sociais. Será que nessa visão, onde temos a responsabilidade de pregar o evangelho, Deus não nos permitiu a vinda, o advento da internet para a igreja e inclusive dar-nos alerta durante a pandemia? Gente, a gente pode potencializar a pregação do evangelho, né? Eu nunca preguei para um público de 300 mil pessoas, 500 mil pessoas. Existem sermões meus na internet que possuem 500 mil visualizações, mas quando é que eu pregaria para um pessoal desse se não fosse por intermédio da internet? Então, o cara aqui, ele está dando testemunho dele de que ele usou a internet e hoje ele até tem repercussões a respeito disso até hoje. O pessoal encontra ele, ó, saudade dos seus vídeos, saudade disso, daquilo, outro e tal, não sei o que, do tempo que você fazia e tal, não sei o que. Eu produzo conteúdo para a internet, você produz conteúdo para a internet, e assim, as pessoas acabam criando um vínculo contigo, pessoas que você nunca viu na vida, lugares onde você nunca esteve, e de repente a gente acompanha, é acompanhado por pessoas, estamos fazendo a diferença na vida das pessoas, que se não fosse por intermédio das redes sociais nós não faríamos. Deixa eu te dar um testemunho particular. Eu fui na África ano passado, né? Foi assim, atendendo um convite que um amigo estava fazendo há muito tempo, e ele queria que eu fosse fazer um projeto especial para os líderes na África. Amigo, eu nunca tinha ido na África a não ser no Egito. No Egito eu já tinha ido e o Egito faz parte da África. Mas fora o Egito eu nunca tinha ido em outro lugar nenhum na África, e eu fui na Angola. E eu cheguei lá na Angola e eu fui surpreendido, né? Porque os caras fizeram uma recepção absurda para mim no aeroporto. Eu parecia um chefe de estado, mano. Eu cheguei lá no aeroporto da Angola, tinha mais ou menos aí umas 600 a 700 pessoas me aguardando. Todo mundo uniformizado, com lenço, posição de ordem unida, marchando. Fechou. O aeroporto fechou, tio. A frente do aeroporto ficou congestionada, o estacionamento do aeroporto foi esvaziado para esse pessoal. Eu tive que passar num corredor e todo mundo me saudando, me filmando. Pastor Dudu, pastor Dudu, pastor Dudu, pastor Dudu, que bom tê-lo aqui, que bom tê-lo aqui. Esses caras me conhecem, mano. Nunca pisei na Angola, nunca vi na Angola, não. Pastor, é muito bom ter o senhor aqui conosco, pastor. E, mano, eu fui recebido com um carinho assim absurdo e de um jeito assim espantoso. Eu cheguei a publicar lá no meu Instagram, @prdudu. Foi assim um negócio louco, muito top, que eu nunca havia experimentado até então. E aí eu fiz uma pergunta: de onde é que esse povo me conhece? Aí ele falou: pastor, aqui na Angola há muita pobreza. A média salarial gira em torno de R$400 por mês. Então um chefe de família ganha R$400 por mês e um custo de vida altíssimo. Uma Bíblia comoveu meu coração, desculpa até me estar delongando com isso, porque eu falei assim: vamos abrir a palavra para acompanhar a mensagem desta manhã, por favor, abra sua Bíblia. Ninguém tinha Bíblia, irmão.
olho pros caras assim, e depois pergunto, por que não tem Bíblia? Bíblia é muito caro, pastor. Ou a gente escolhe comer ou a gente compra a Bíblia. Cara, me deu uma cortada no coração, porque na minha casa tem umas 20 Bíblias, pelo menos, mano. E quantos de vocês tem Bíblia de Caleb, Bíblia de Jovem, Bíblia de Amador, Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia do Campuri, Bíblia... Os caras não tem Bíblia. 60 conto uma Bíblia para eles, que pra gente de repente é acessível, mas se ele tira 60 reais para comprar uma Bíblia ganhando 400, é complicado, mano. É complicado. Aí você pede pros caras abrir a Bíblia, não tem Bíblia para ler. Os caras estão gravando a Bíblia aqui. Aí fala assim, vamos estudar a lição da escola sabatina. Eles não têm também situação financeira privilegiada para acessar a internet, só que o governo dá o Facebook de graça. Então eles acessam o Facebook gratuitamente. E eles estudam a lição da escola sabatina comigo pelo Facebook. Razão pela qual eu era conhecido e obtive essa circunstância. Assim, e se eu fico na rede social só para falar do hambúrguer que eu tô comendo? Da praia que eu tô frequentando? Né? E cara, vou te falar uma coisa. A realidade da vida. As pessoas não gostam que você seja feliz. Não gostam. Não gostam. Se você postar sua felicidade, o pessoal vai falar. E se você for pastor, lá, pastor tem vida muito boa, pastor é verdade e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você falar assim, irmão, eu sofri um acidente e tal, não sei o que, tô aqui no hospital internado, quebrei 2 braços, 2 pernas, pastor, vou morar pelo senhor e tal, não sei o que, não sei o que. As pessoas gostam de notícias ruins, elas se enganjam com notícias ruins. Se você colocar uma coisa boa, irmão, hoje eu aqui me afogo, eu tô na praia e tal, ei, vida de pastor, como é que é e tal, não sei o que, não sei o que. Ninguém fala assim, parabéns, pastor, Deus abençoe aí seu dia e tal, não sei o que, não sei o que. Então, hoje a gente tem que ter sabedoria para usar as redes sociais. Mas uma vez que a gente tem uma comissão, um comissionamento por parte de Deus tão grande, por que a gente não vai usar as redes sociais para anunciar a mensagem do Evangelho a todo mundo em nossa geração? Esse cara teve a experiência dele, eu estou tendo a minha experiência, através desse podcast estamos construindo outra experiência, e a minha pergunta para você que está conectado conosco é: como você transmite Jesus através das redes sociais? Como é que você compartilha a sua fé? Você tem uma ferramenta nas mãos que você tem um alcance muito maior do que você teria trabalhando pessoalmente ou de alguma forma, e você consegue aqui dar estudos bíblicos para a pessoa que está do outro lado do Brasil, em outro país e tal, não sei o que, não sei o que. E é uma ferramenta que a gente está usando só para entretenimento. Eu não estou dizendo que você não pode ter um entretenimento. Se divirta, meu lindo. Deus quer que você seja feliz. Né? Quando eu falei meu lindo, eu não referia a você não, tá? Deus quer que você seja feliz. É óbvio que Deus quer que você seja feliz. Mas ele deseja que você cumpra a missão. E você quer postar tua comida lá no Instagram, onde for, posta. Você quer postar teu passeio, posta. Mas que isso não omita você da responsabilidade de apresentar a mensagem do Evangelho. E gente que de outra forma não conheceria, a não ser se fosse por você. O cara está colecionando experiências extraordinárias aqui, segundo o relato dele na lição de hoje. Eu tenho colhido as minhas experiências. E quais são as suas experiências na rede social? Quantas pessoas, através das redes sociais, da internet, você já fez que conhecessem a Jesus? Essa é uma pergunta interessante para se fazer. Com certeza. Ainda fica aqui a dica, né? Porque o texto bíblico fala assim, habite em vocês ricamente, né? A palavra. E óbvio, né? Se a palavra é o que está realmente enchendo você, se é dela que você está se abastecendo, é nela que você está mergulhando, muito provavelmente é isso que você vai compartilhar em suas redes. Exatamente. Então, por isso que eu me preocupo tanto. Aí a ovelha vai para lá sem roupa, compartilhar nas redes sociais. A ovelha tá faltando lama. Lama. Tu olha lá, tipo assim, qual que é o recado que ela quer me dar? Né? Enfim, é um negócio a se pensar. Mano. Com certeza. Então, quando a palavra habita ricamente na gente, a gente vai ter essa postura coerente e aproveitar cada oportunidade. Acho que potencializar as redes sociais para você compartilhar a palavra seria, na minha opinião, o melhor uso que você poderia fazer desse meio aí, viu? Faça outras coisas também, mas potencializar ela com o compartilhamento daquilo que tem enriquecido a sua vida, já que é isso que está abundantemente na sua vida, seguramente é algo que você teria mais condições e até autoridade para compartilhar com outras pessoas, obviamente com equilíbrio, né? Com coerência. Mas eu queria pedir aqui a Fernandinha, porque a Bíblia também não é só um livro de promessas e tal. Também é um livro que traz muitas advertências, né? Sim. E por quê? Isso também tem que fazer parte da nossa vida, porque Paulo fala, habite, né, em vocês ricamente a palavra.
e tudo que envolve a palavra, inclusive a advertência também? Olha, sempre quando a gente vai falar de um texto bíblico, a gente precisa entender o contexto dele, né? Então, nessa semana, a lição daí o capítulo 3 do livro de Colossenses, e ela contextualiza, né? Que foi uma carta que Paulo escreveu exatamente porque ele recebeu a notícia de que as pessoas da igreja lá de Colossenses estavam pregando, estavam espalhando a heresia contra a divindade de Cristo. Então, estava negando a divindade de Cristo. E aí, Paulo lá, com toda a paciência dele, né, o jeitinho dele, ele fala desceu a respeito... madeira. com toda todo a paciência carinho. dele, desceu o porrete, mano. Desceu o porrete. Com licença aqui, irmão. Receba aí o cajado, mano. E é até legal porque ele faz toda uma descrição a respeito da supremacia de Cristo, lá no capítulo 1, inclusive. Eu recomendo, ouça a música Colossenses 1 do Projeto Sola. Depois você fala comigo, muito bonita. Mas aqui no capítulo 3, Paulo, ele traz então a ideia de que se Jesus Cristo, ele é o Deus Supremo, né? Ele venceu a morte, ele obteve a vitória através da sua ressurreição. A partir disso, a gente precisa deixar o nosso velho eu, o nosso ego pecaminoso, né? A gente precisa deixar isso de lado, a gente precisa se revestir da graça de Cristo e viver isso. E é interessante que Paulo, ele incentiva que a gente fixe a nossa mente nas coisas lá no alto. Que nossos pensamentos vão para as coisas lá no alto. E essa frase de Paulo me fez pensar no que a gente conhece daquela tensão do já e ainda não. Porque o reino de Deus, ele já está aqui, já se faz presente, mas ainda ele não se concretizou, ainda ele não está completo. Então, a vivência cristã é esse paradoxo. A gente vive na ideia de que Deus me salvou, mas ele está me salvando e ele me salvará ainda. Então, a partir do momento que eu tenho a consciência de que o reino não está estabelecido, eu tenho que mudar os meus comportamentos, a minha vivência, para viver de forma de como será lá no futuro. Então, se lá no futuro o reino de Deus não vai ter divisões de pessoas, não vai ter separação, não vai ter pessoas considerando superiores a outra, eu não vou olhar para o meu irmão com um critério, um senso de superioridade. Se o reino de Deus é um reino que vai ter alegria, que vai ter paz, não vai ter morte, a partir do momento que eu vejo que o meu amigo lá do meu lado, ele perdeu alguém querido, eu vou trazer palavras de conforto para ele. Então, a nossa vivência tem que trazer as coisas que vão se concretizar lá no futuro. Não que isso signifique que pelos nossos atos a gente vai concretizar o reino de Deus, porque o reino de Deus não precisa da gente, ele vai se concretizar sozinho. Mas a gente tem a possibilidade de compartilhar isso através da nossa vivência. Então é exatamente esse o convite de Paulo, né? Para que a gente experiencie uma coisa real, que a gente viva. E eu gostaria até de chamar a atenção nessa questão de pensar nas coisas lá do alto, mas que a gente também não se não entre numa alienação de não ver a nossa realidade, de não olhar com um olhar crítico a nossa realidade. E se existe alguma coisa de errado na nossa realidade, eu vou, a partir da justiça de Deus, né, do que Deus estabelece, lutar para que isso possa acontecer naquela realidade. Então, é essa tensão do já e não ainda. Então, a gente vive nessa expectativa de poder ver que o reino de Deus se concretize por completo. Muito bom. Até destaque também aqui, obrigado, viu, Fernandinha? Foi muito legal aqui. O texto até descreve, assim, complementando o que você disse, que devemos crer que a palavra tem poder para nos ensinar, para nos aconselhar, nos dá motivo para nós cantarmos e nos alegrarmos, né? Sim. Com salmos, com hinos, né, espirituais, a Deus com gratidão no coração. Eu lembrei de um texto aqui de Efésios, capítulo 5, né? Porque uma das evidências, né, de que alguém é cheio do Espírito Santo é quando ela se enche da palavra. Eu achei muito interessante isso aqui, né? A gente imagina os dons, né? Ter todo o poder que vem com o Espírito Santo, expulsar demônios, falar idiomas que ninguém conseguiu falar ainda de forma natural, né? Falar um idioma que você não domina a fim de pregar o evangelho, curas, milagres. Mas
o texto fala assim, olha, não se embriaguem com vinho, Filipenses 5, verso 18, que os leva ao descontrole, né? Ou uma vida de libertinagem, uma vida longe do que Deus quer para você como liberdade. O Espírito Santo chama a gente para viver em liberdade, né? Andar no Espírito Santo, novidade de vida e tal. Aí ele fala assim, ó, em vez disso, em vez de viver essa libertinagem que o mundo oferece, sejam cheios do Espírito. Aí vai cantando os salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando a Deus, ao Senhor Jesus, ao Senhor de todo o coração, com música, por tudo deem graças e tal, em nome do Senhor Jesus Cristo, e considerem os outros superiores a você. Então, uma das coisas que Paulo lista como sendo uma evidência de a gente estar cheio, permitiu ser cheio do Espírito Santo, é quando ela enche a sua vida, a sua mente da palavra. Tudo que envolve a palavra, né? Os cânticos espirituais, a Bíblia, Paulo faz menção aqui no caso dos Salmos, né? Então, uma das formas da gente ter na nossa mente, né, em nosso coração, o domínio de Deus, a palavra de Deus, encher nossa mente daquilo que realmente vai nos colocar a nossa mente, nosso foco no alto, a melhor forma para isso é se encher e estar literalmente mergulhado na palavra, como você mesmo mencionou, né? Então a gente tem esse privilégio, né? A palavra de Deus deve ser fundamento de nossa vida e nos leva ao coração de Deus, né? A Bíblia, a palavra tem esse grande objetivo, né? E Paulo termina dizendo assim, né? É um ato de adoração. Buscar a palavra, alimentar-se da palavra, ler a palavra, tem sido a forma da gente se reconciliar com Deus e ter nossa vida transformada, né? Mais semelhante a Jesus, através do poder do Espírito Santo. Então, o que significa permitir que a palavra de Deus habite ricamente em você? É justamente isso. Deixar a Bíblia nortear, encher a sua mente. É uma evidência de que você está ali se submetendo ao Espírito Santo, deixando que ele te encha. E a melhor maneira de você ser cheio do Espírito Santo é se alimentar diariamente da palavra. Esse era o apelo de Paulo. Encham, habite em você ricamente a palavra de Deus, né? E até achei legal aqui, porque tem, não sei se aqui, alguém gosta de cozinhar aqui, não? Só que não. Mas uma das coisas, assim, essa palavra assim, foi muito comum na pandemia, né? Assistia às vezes o Masterchef, né? Um programa da Band aí e tal. E era muito comum, né? Faz aqui, isso aqui e descansa. Eu fui padeiro no colégio, né? Então faz a massa, descansa. Marinar. O que seria isso aqui, viu, Paulinha? Que deixa marinar, né? Deixa pegar gosto. Como é que faz para meditar na Bíblia? Quando a Bíblia está na nossa rotina, né? Inserida na nossa rotina e a gente medita nela, é ficar relembrando, né, aquilo, né? Até aqui na lição fala estar completamente absorto e focado em algo, que é a palavra meditar, de acordo com o Antigo Testamento, né? A palavra hebraica para meditar. Então, marinar é você temperou ali, né? Seu frango, sei lá, e deixa ele pegar o gosto. Então, o marinar da palavra de Deus é você estudou a Bíblia, fez a sua devoção matinal, como a gente estudou em nas lições anteriores. Você fica marinando, né? Você fica pensando nesse texto ao longo do dia. Porque a palavra, ela se renova. Você vai entendendo ela conforme vai passando. Quando a gente vai aprender um novo idioma, por exemplo, uma dica que todos os professores dão é você pegar post-it e espalhar na sua casa post-its de frases em inglês que você aprendeu, palavras, como se diz, sei lá, geladeira em inglês, essas coisas assim. Para durante o seu dia a dia, você bater o olho e ir relembrando o que você estudou. É você incorporar isso na sua rotina de forma que você realmente aprenda. Então, meditar na palavra de Deus, diferente aqui, até a lição coloca, diferente da meditação das religiões asiáticas, né? Que é o orientais. O esvaziamento. Asiática não, oriental. Esvaziar a mente, parar de pensar, essas coisas assim. A meditação na Bíblia não é bem assim. Eu acho que ela é um esvaziar de mente no sentido de você fechar os ouvidos para o mundo, para o barulho do mundo, né? O barulho da sua rotina, das suas tarefas, das suas preocupações. E meditar na palavra. Se encher da palavra. Se encher da palavra. E incorporar ela na sua rotina. Viver
sua vida ordinária, sempre ali, lembrando, tem um livro chamado, como é que é? Liturgia do Ordinário. Liturgia do Ordinário, é um livro americano, e nesse livro a autora, ela coloca aplicações espirituais em coisas que a gente faz no dia a dia, escovar os dentes, tudo. Falando assim, parece que é uma coisa meio forçada de autoajuda, mas não é. O livro, ele é bom, ele traz reflexões muito boas de como que às vezes, coloca a palavra de Deus, ela é sagrada sim, é a palavra de Deus, né? Só que a gente coloca uma sacralidade de, às vezes, a gente achar que a Bíblia só tem que ser aberta no culto. Que a gente, né, que tem... E não, a palavra de Deus é para ser vivida. É para estar incorporada. É pra gente ter anotações na nossa casa, espalhado, e ter locais que a gente se lembre daquilo que a gente está estudando, se lembre do que Deus fala pra gente. Então, meditar na Bíblia, ele requer essa parte, como se diz? Não é estático a palavra, ai, gente, fugiu a palavra. Tudo bem. Não é só você ficar parado e ler, mas é você ruminar aquilo, né? Deixar marinar, meditar e agir e transformar a sua vida. É isso que é a meditação da Bíblia, né? Isso é legal, né? O objetivo da meditação bíblica é focar a mente em Deus, nas coisas de Deus, de preferência a partir da Bíblia, e pensar nelas, né? Eu cresci no ambiente rural, né? Do campo e tal. E aí, depois que os animais comiam, né? Era muito interessante, né? Eu não entendia muito aquilo não, mas hoje eu entendo. Aí terminava, eu pegava o capim no mato, cortava, por tempo de ser que tinha que levar o capim para elas poderem comer as vacas e dar leite pra gente e pros bebezinhos, né? Pros bezerrinhos. E passava a noite inteira aquele balido, cara. O queixo parecia que ia quebrar. A noite inteira, velho. Remoendo aquilo que havia se alimentado, né? Então, acho que uma boa palavra para isso, né? Seria realmente você meditar na Bíblia, né? Achei legal. O som do sussurro, você ficar pensando e como aquilo pode ter impacto na sua vida, né? A tal ponto de você amar mais a Deus, amar mais o que Ele pensa a seu respeito, amar o que Ele quer para sua vida, viver melhor com Ele, com base na palavra dEle, assim por diante. Então, você acha que meditar atentamente na palavra de Deus, em vez de apenas lê-la, vai funcionar? Se a gente só acordar, comer, engoliu, sai fora, né? Não vai dar certo, cara. Não é assim no reino natural, não é assim para fazer uma boa comida, não é assim também na vida espiritual. Por isso que é importante a gente ter tempo de qualidade, né? É o melhor hábito que a gente pode desenvolver, a gente já falou sobre isso, acordar cedo, aproveitar a melhor do dia, ou o melhor potencial do dia, para a gente poder deixar e ter tempo, né, de a gente guardar aquilo e aquilo fazer parte da nossa vida ao longo do dia. Bom, caminhando aqui já para o hipertexto, a palavra-chave da semana é meditação, né? Como as escrituras devem orientar as orações que fazemos, né? Achei muito legal, né? Ellen White falando sobre a Bíblia, né? Ela dizendo que nós deveríamos abrir a Bíblia, ler as promessas para Deus e dizer: Deus, eu queria que isso cumprisse na minha vida. Eu fico tentando imaginar Deus olhando pra gente, né? Abrindo a palavra e a gente olhando para Ele e falando assim: Senhor, eu creio nisso aqui, mas eu quero que isso cumpra isso aqui na minha vida. É bem desafiador, né? É diferente quando você norteia a sua oração, as suas orações, justamente pela palavra, né? Como podemos vencer os comportamentos pecaminosos, né, que Paulo mencionou em Colossenses 3, né? Deixar as coisas do mundo, o desejo da carne, assim, tudo mais, né? Ele está relacionado à nossa adoração, né? Uma experiência de adoração no altar de Deus, né? Como que Ele quer que isso aconteça? Com base na palavra. A palavra tem que ser a base para tudo. Quais são os melhores métodos de estudar a Bíblia que você já descobriu? Alguém tem algum jeito aí de estudar a Bíblia diferente? Como é que funciona o teu lado, Dudu? Como é que é a tua devoção? Mano, eu gosto de ler um livro em específico, né? E debulhar o livro. Eu começo, por exemplo, com o livro de Daniel e vou até o fim. Mas eu faço estudos do livro. Leio o que eu já
já existe a respeito, busco aquilo que não sei. E esse é um processo de fato muito particular, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu adoro me alimentar da parte profética da Bíblia. Eu sou apaixonado por Daniel e Apocalipse. E gosto muito de biografias. Então, a maior parte das semanas de oração que eu realizo são biográficas. Então, eu faço uma semana sobre Esther, uma semana sobre Paulo, uma semana sobre Sansão, uma semana sobre Davi, uma semana sobre José. Minhas semanas de oração normalmente é assim, é um personagem só, e a gente disseca a vida do personagem, né? O ano passado, por exemplo, fizemos sobre Paulo, né? E assim, a história de Paulo é muito grande. Para você trazer para um conteúdo diário durante uma semana é pouco tempo, mas enfim, é um desafio bem gostoso. Então eu gosto de ver como Deus age na vida das pessoas, biografia, e como Deus age ao longo da história, profecia. Isso é o que mais me atrai. Eu não faço muitos sermões sobre profecias, mas eu faço muitos sermões sobre biografias. O agir de Deus na vida do cara, que pode ser o mesmo agir na minha vida. Os defeitos que ele apresentou normalmente têm sido os mesmos defeitos que nós apresentamos também. O estabelecimento desse paralelo traz construção espiritual, né? Então, por exemplo, a minha filha sempre pediu que eu fizesse uma semana de oração sobre Esther. Cara, eu não queria fazer uma semana de oração sobre Esther, mano. Mas Esther nem era meu personagem favorito. Minha filha passou a vida toda pedindo isso. Eu, depois de velho, fui atender. Aí eu fiz uma semana de oração sobre Esther. E dissecando capítulo por capítulo e descobrindo assim coisas extraordinárias nos detalhes, né? E por mais que você leia a mesma história, quando você lê de uma outra vez, você vai ter uma perspectiva de uma forma que você anteriormente não havia tido. Porque a tua leitura da Bíblia está muito condicionada ao momento que você vive. Uhum. Né? A psicóloga pode até explicar melhor. Se você está passando por um momento de luto, a história do Lázaro para você vai ser fantástica. Então ela está muito ligada ao momento emocional que você está vivendo. Se é um momento de alegria, tu vai se apaixonar pelos cânticos de regozijos que existem nos salmos. Se é um momento de luto, é outra coisa. Se é um momento de que você tem que tomar grandes decisões, então você vai ler a mesma história que você leu a vida toda, mas no momento em que você está vivendo, aquela história vai ter esse significado para você. O que eu não posso tratar é a Bíblia como um amuleto. Isso eu não posso tratar. Aí eu vou entrar no processo da bibliolatria. Os crentes que idolatram a Bíblia. Não funciona assim. É mais ou menos assim, ó. Presta aqui sua Bíblia, por favor. Aqui você tem a Bíblia, né? Aí vem aquele negócio, né? O cara abre no Salmo 91, deixa lá em cima da estante para emanar poder, irradiar na casa e criar um ambiente celestial. Abençoar minha casa. Aí deixa o Salmo 23, às vezes coloca até um copo d'água, deixa aí tomar posse do Salmo 23. A Bíblia não serve assim, irmão. Ela não serve assim. Ela só serve do jeito que o salmista disse: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Não é a Bíblia em cima da estante, é a Bíblia dentro do coração. Uhum. É você ser confrontado pela Bíblia. Porque Colossenses capítulo 3 que ela citou, é uma paulada, irmão. É paulada em cima de paulada. Enfim, se você não quiser ser confrontado e quiser ficar aí na sua vidinha, não encara não. Porque você vai tomar um chumbo grosso. Porque Deus, ele não tem prazer que você esteja na situação que você está. Ele quer você melhor. Para você ser melhor, você tem que tomar algumas atitudes. Aí ele começa a dizer, mano, aqui, como é que você vai para frente desse jeito aqui? Colossenses capítulo 3, versículo 5, prostituição. Versículo 5, impureza. Versículo 5, até um negócio que a gente nem considera hoje. Apetite desordenado. Hoje tem disciplina na igreja por prostituição, por impureza, por isso, por aquilo. Agora já imaginou se fosse disciplinar todo mundo ter apetite desordenado? E olha que está no mesmo pé de igualdade de prostituição. Verdade. O cara intemperante, ele está sendo confrontado pela Bíblia do mesmo jeito que o cara que está com malícia, maledicência, fofoca, avareza e impureza sexual. É o mesmo nível de confrontação. Deus está falando aí, a palavra não está em você. Você tá superficial na palavra. Você está encarando a Bíblia como o quê? Como um amuleto?
ainda fica esse processo assim, né? Ah, não pode colocar nada sobre a Bíblia, porque a Bíblia é um livro santo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, tinha que colocar a Bíblia sobre todas as coisas e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem que estar acima de tudo e tal. Mano, mas na vida... que tempo idiota é esse que a gente tá gastando discutindo essas bobagens? Se a Bíblia tá aí, tá por cima, é sinal que ela tá por cima de todas as coisas, se ela tá por baixo, é sinal que ela é alicerce de tudo. Não interessa o posicionamento, mano, o que interessa é se ela tá no meu coração produzindo mudança de vida, entende? Sim. A gente fica se apegando a tanta bobajada e o que tem que fazer não faz. A Bíblia tá me chamando para um confronto. Ó, você tá perdido, irmão. Olha o que você é aqui, capítulo 3. Você não tá crendo na divindade de Jesus e olha o resultado aqui. Você não fica perto de Jesus e isso tudo aqui acontece. Aí você pega e faz uma pergunta, né? Como é que a gente vence os pecados, né? Nesse momento do hipertexto. Como que vence o pecado? Você vence o pecado entrando em contato com a palavra e correndo para perto, igual um guri. Pastor, pelo amor de Deus, eu não consigo parar de me masturbar, pastor. Ai, acabou minha vida. Pastor, como é que eu faço? Eu falei, você tem duas opções. Você pode se algemar, né? Viver sua vida algemado, número 1. Segunda opção, toda vez que sentir vontade de fazer, chama sua mãe. Toma. Tá maluco, pastor? Chama sua mãe, mano. Faz perto dela. Duvido. Ela, não, pelo amor de Deus, minha mãe me mata e tal, não sei o que, não sei o que. Então, filho, eu só tô querendo te dizer o seguinte: quando você tá perto de quem você precisa estar, você não faz as coisas erradas que distante dessa pessoa você faria. Então é o seguinte: você não tem que lutar para parar de fazer o que você está fazendo. Você tem que lutar para estar perto de Cristo. Se você estiver perto de Cristo, você não vai fazer isso. Sensacional. Esse é o canal. E isso é meditar na palavra, né? Meditar na palavra. Então, o Duduzão tem o jeito dele aí. Obrigado. Tem o método dele. Fica aí, tem várias formas para isso também. Importante você estabelecer um método, usar bastante. Você, né, fazer uso dessa estratégia, né, de você ter uma forma de você estudar a Bíblia. O Dudu gosta de biografia, além só de pregar. Além de pregar também sobre isso, mas também de conteúdo profético. Mergulha, estuda, esgota. Você tem um método também? Você faz ano bíblico? Eu gosto de fazer ano bíblico, né? Na minha meditação particular. Eu gosto de pegar uma Bíblia que eu tenho uma linguagem. Aí eu mudo eu tô nessa aqui agora, né? Transformadora, que eu uso pra mim. Uso mal pra pregar, mas eu uso pra mim. Né? Gosto muito de ouvir também. Então termino, vou ouvir meu áudio ali de Espírito de Profecia. Às vezes eu gosto de ouvir o áudio e ler. Eu tenho Não sei se tem TDAH não, mas eu gosto, tá? Porque eu sou mais auditivo também. Eu gosto, sou mais visual. Então faz do seu jeito. Estabeleça horário, estabeleça local. Mas o mais importante, né? Até eu vi um outro pregador, o cara falando assim também, falando de masturbação. Mas ele falou assim, ó, primeira coisa, bota a Bíblia na mão. Já tá uma mão ocupada. Não fica só. Não é só uma bobagem, né? Eu tava pregando um dia desse, né? Mas tem uma galera, molecada sofrendo, cara. Preguei. Cara, eu tinha 12, 13 anos, pastor. Tô viciado em pornografia. Viciado em masturbação. Não sei o que fazer, pastor. Não, vamos orar, brother. Ó, tu tem uma Bíblia em casa? Tem. Então vai ler. Começa por João lá, que é bem facinho. E lê. Vai ver exercício. Vai correr, velho. Entendeu? E pastor, eu posso fazer um jabá assim pra minha área? Pode. Se você tem essa dificuldade nessa questão também, pode procurar ajuda profissional, que um Muito psicólogo bom, pode ajudar também. Muito bom. Sensacional. Mas é isso. A palavra-chave da semana é meditação. Eu queria começando pelo Dudu aqui. Qual é o texto? Qual é a tua palavra, brother? Vamos lá. Eu escolhi o texto assim mais conhecido, que um dos primeiros que você começa quando recebe o estudo bíblico da igreja. João 5,39. Examinais as escrituras, porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna e são elas que falam de mim, disse Jesus. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito 18 anos depois da ascensão de Jesus. Então, quando ele disse esse texto, ele se referia ao desprezado Velho Testamento pelo mundo cristão. Que o Velho Testamento já... Mano, Jesus está falando, ele fala sobre mim. Então, examina que fala sobre mim. Se você estuda a Bíblia e não está tendo um encontro com Jesus, está tendo algum erro nesse seu estudo, porque, via de regra, você está ouvindo sobre Jesus e precisa ter esse encontro com ele, que é renovador e que é transformador. Agora, tem que ser o examinar da Escritura como a sua regra de fé e prática. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos nesse momento vivendo um absurdo no mundo cristão e pentecostal. Eu tenho o maior carinho pelos meus irmãos de outras denominações, o maior carinho por qualquer pessoa que esteja assistindo de qualquer outra denominação. Mas a gente está muito na modinha de revelação. Deus me revelou, que Deus me revelou, que Deus me revelou. E assim,
Deus revela coisas para você que ele já tinha revelado. E chega um absurdo tão grande que eu lembro de uma vez ter estudado com um pastor de outra denominação por uma espécie de embate teológico de uma igreja contra outra. Não sei como é que eu fui parar num negócio desse. E aí o assunto era o sábado. 4 sábados, 4 finais de semana consecutivos discutindo sobre o sábado. Ao término, o pastor falou assim, realmente, contra fatos não há argumentos, a Bíblia não fala sobre a guarda do domingo, fala sobre a guarda do sábado. De fato, sábado, segundo a Bíblia, é o dia do Senhor. Agora eu vou orar a Deus, conversando com ele, e vou perguntar para ele se ele quer que eu guarde o sábado. Eu falei, pastor, não tem mais conversa contigo, nossa conversa terminou aqui. Porque o senhor está colocando a sua experiência pessoal acima da revelação da palavra. Você tem uma experiência com Deus, é lindo, eu respeito. Você também, você deve respeitar a minha. Só que a minha experiência com Deus, ela não contradiz a palavra. Muito pelo contrário, eu não posso pedir para Deus revelar o que revelado já está. Me revela o dia de guarda. Ele vai falar assim, você é idiota, irmão? Você quer que eu desenhe agora? Não está vendo que está claro aqui? Você entende? A gente está vivendo nesse romantismo do crente, assim, ele vai falar comigo se ele quiser. Mano, ele não já falou contigo através das escrituras sagradas, na revelação de Deus especial. E aí você não crê na Bíblia que é um negócio especial para você, porque você está acostumado a ouvir agora sermões que você é lindo, que você é especial, que você é singular, que você de fato é lindo, você de fato é especial, singular. Obrigado. Mas Deus não tem que revelar para você algo que ele já revelou no geral, né? Aí igual a menina, pastor, eu tô namorando um menino, ele é lindo, eu tô apaixonado por ele, eu quero casar com ele, tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha a foto, ele não é lindo, pastor, mas isso aí é o problema seu, filho. Ele é lindo, não com os seus problemas. Não, pastor, e tal, não sei o que, ele é trabalhador, ele é honesto, é estudioso, tem ambição na vida, vai ser alguém e tal, não sei o que, ele só não crê em Deus, pastor, tá orando e tal, não sei o que, filha. Então vai dar ruim. Não, pastor, mas Deus também vai me mostrar. Deus não vai te mostrar. Ele não vai te mostrar o que ele já te mostrou. Deixa de ser maluca. E a gente tá nessa vibe. Não, porque meu caso é especial. O meu caso é diferente. Então Deus tem que mostrar pra mim alguma coisa que ele já mostrou pro mundo que tá errado. Mas eu quero insistir. Porque eu tô apegado mais ao meu gosto particular do que à vontade do Senhor. Então, irmãozinho, a Bíblia não tem efeito sobre a vida da gente se a gente tomá-la e não se submeter. Tomá-la e continuar achando que a minha verdade é a minha verdade. Só que a minha verdade não é a verdade de fato. A verdade de fato é a palavra de Deus. Sensacional. Muito bom. E aí, Fernandinha, qual é o texto da palavra? Examinar. Bom, aqui em Deuteronômio 6:6-9 diz o seguinte: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Aí pulando para o verso 8. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Voltando ao que a Paulinha tinha falado, né, nessa questão dos professores que eles dão a dica, né, de colocar os post-its, né, para poder lembrar. Deus deu essa dica pro povo de Israel. Eles tinham que meditar tanto na palavra a ponto deles viverem ela. E eu coloquei aqui na rede semântica vivência no ordinário, que as palavras que Deus traz na Bíblia tem que tá tão presentes na nossa vivência. Aí eles contando a respeito das histórias. O povo judeu é um povo muito de contação das histórias, né? O povo da palavra, o povo da Bíblia, eles escreviam, enfim. Então, essa palavra, ela tinha que estar na vida deles, a ponto deles colocarem nas próprias roupas, na testa, no batente da porta. E isso demonstra a vivência no ordinário, que a Paulinha bem citou aqui, o livro Liturgia do Ordinário. E ele aponta exatamente isso, porque às vezes a gente, no nosso cotidiano, a gente quer que coisas extraordinárias aconteçam, né? Mas não necessariamente precisa algo mirabolante acontecer. A gente pode refletir a respeito de Jesus Cristo. Deus pode se fazer presente no ordinário, na sua vida simples, no seu dia a dia. Você está indo para o trabalho, você está indo para a faculdade. Você pode ter esses momentos com Deus a partir do estudo bíblico, né? A partir da palavra.
Nas lições anteriores eu até citei que a gente estudou sobre a mulher samaritana, a tirinha era ela se encontrando com Jesus lá no poço. Era o cotidiano dela, ela estava vivendo aquilo constantemente e ela teve um encontro com Deus no ordinário dela. E a gente pode ter um encontro com Deus a partir de um estudo focado na palavra, deixando marinar, meditando, e a gente consegue ter acesso, a gente consegue contemplar de maneira verdadeira a palavra de Deus. Sensacional. Beleza? Vivência no ordinário. E você? Qual é a tua palavra, teu texto? A minha palavra é repetição, e eu baseei no texto de Deuteronômio 11, do verso 18 até o 21, que é basicamente a repetição dos versos que a gente Fê... pode contar uma coisa dos bastidores? Ah, não sei. Não, porque a gente colocou praticamente a mesma coisa na palavra. Eu tive que sem trocar. Saber, então Trocamos agora ao vivo. Mas enfim, a repetição, por quê? A aprendizagem, ela acontece através de repetição. Sim. Inclusive, esse verso de Deuteronômio serve para quem tem filho pequeno e fica pensando, nossa, como eu vou ensinar sobre Deus, sobre tudo, né? Sobre a vida para o meu filho pequeno. E a resposta tá aqui: gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Ou seja, repetição. Quando a gente também estuda sobre ensino e aprendizagem, não só de crianças, mas de adultos também, é claro que de adulto a repetição ela vai acontecer um pouquinho diferente do que acontece com a criança. A repetição, ela traz você grava melhor o conteúdo, você absorve o conteúdo quando você repete para você mesmo, quando você estuda, quando você explica para alguém, você tá revendo esse conteúdo. Então, e a Bíblia, se a gente for pegar assim, desde Gênesis até o Apocalipse, é meio que repetição. Principalmente ali no Antigo Testamento, Deus tira o povo do Egito, vai pro deserto, o povo peca, aí ele faz aliança, aí o povo se arrepende, aí depois se torna um reino, aí o povo apostata, aí Deus volta, enfim, é uma repetição. O Novo Testamento da mesma maneira. Então, a meditação é isso, não tem segredo, é você ler a Bíblia exaustivamente e repetidamente, até você entender e até você viver. Porque o Deuteronômio, que eu tinha colocado mesmo que a Fê, que é a vida ordinária, é você viver aquilo, é você repetir. O que é a nossa vida ordinária? É o que a gente repete todos os dias. É o lavar louça, é o lavar roupa, é o ir trabalhar, é o cuidado com os filhos ou com os pais, enfim. Então, não tem muito segredo, gente. Que nem eu falei em um dos episódios anteriores que a gente participou aqui há algumas semanas, é inventar a roda, né? É fazer o básico bem feito, que vai ser excelente. Maravilha. Então fica aí a dica, né? Meditar, método de repetição, examinar as escrituras, buscando encontrar Jesus, né? Viver isso no seu dia a dia, que é o mais importante. A meditação bíblica é isso, é você esvaziar a sua mente, ou tirar a sua mente, foco da sua mente das coisas do dia a dia, daquilo que te afasta do mundo. Tanto que a Bíblia de Paulo fala claramente, não se enche sua mente, sua cabeça das coisas da carne, deste mundo, mas das coisas que estão no alto, porque é de lá que Jesus vai vir. Caminhando já para o final, pastor Dudu, já também passamos aqui já do tempo, né? O autor teve uma experiência bem interessante aqui, que foi ter essa experiência de meditar em um texto bíblico, tentar deixar a mente ir, se aprofundar e tal. Com base nessa experiência, que dica você teria para os nossos jovens aqui no que diz respeito a mergulhar e aprofundar-se no conteúdo da Bíblia? O exemplo dele está em cima do fato de Jesus chorou, né? Será que o texto bíblico, Jesus chorou, explorado ao máximo, teria alguma coisa para ser transmitido? E ele fez essa busca e, obviamente, o conteúdo é significativo porque Jesus chora por alguns motivos, né?
aparentemente chorar pela perda de Lázaro, seu amigo íntimo, é desnecessário, porque ele mesmo está para ressuscitar Lázaro. Então, ficar chorando por Lázaro não era o caso. Mas quando ele olhou o sofrimento que o pecado, o corrompimento que o pecado proporcionou na humanidade, dor, separação e morte, e Lázaro agora era um exemplo disso, e ele percebeu tudo isso, ele se comoveu com a tragédia humana, não a morte de Lázaro em si, mas a tragédia humana. Ele não chora por Lázaro, porque evidentemente já falei que ele iria ser ressuscitado. Ele chora, porém, pela incredulidade dos judeus. Por que pela incredulidade dos judeus? Ellen White diz isso no Desejar de Todas as Nações, na página 533. Ele chora pela incredulidade dos judeus porque ele acabou de fazer o maior milagre do seu ministério. Ellen White diz que o maior milagre feito por Jesus quando esteve aqui na Terra foi a ressurreição de Lázaro. Então, mesmo diante do maior milagre, eles continuavam sendo incrédulos, né? Foi um truque, ele não ressuscitou e tal. E se você estuda um pouco mais a fundo a história de Lázaro, mano, é muito interessante. Sabe por quê? Porque a Maria pega o servo e fala assim, vai até onde Jesus está e conta para ele que o Lázaro está doente. Eles são amigos íntimos. Toda vez que Jesus ia a Betânia, ele ficava na casa de Lázaro. Então, eram chegados. Ellen White chega a comentar que eles conversavam ao longo da noite, ininterruptamente. Quem é Lázaro? Ela define como amigo íntimo de Jesus. Top, hein, mano? Cara, que consideração pelo Lázaro, mano. Aí, ela raciocina, amigo íntimo de Jesus, vou mandar chamar. Imediatamente ele vai vir. Se ele não vir imediatamente, eu já ouvi falar que ele cura a distância. Ele emite uma ordem de onde ele estiver e o Lázaro fica curado. E o servo se manda, mano. Vai atrás de Jesus. Quando chega perto de Jesus, ó, vim aqui porque fulana mandou, porque Lázaro, teu amigo íntimo, tá doente, gravemente enfermo. Aí Jesus só vira e diz, é pra glória de Deus. Como é que é? Não vai embora, é pra glória de Deus. Mas você não vai comigo? É pra glória de Deus. Aí o servo não entende nada, volta. Lázaro já está morto. A Marta deve estar imaginando, a Maria deve estar imaginando assim, não encontrou Jesus, porque não é possível que teria encontrado e ele não tenha feito nada. Você não encontrou Jesus não, né? Encontrei. Encontrou? Como assim encontrou e o Lázaro morreu? Não, ele falou que é para a glória de Deus. Mas como assim para a glória de Deus se ele está morto? Cara, a história é muito top. Aí Jesus me aparece depois de 4 dias. Havia uma crendice popular herdada do processo do cativeiro babilônico, que o indivíduo morria e o espírito ficava girando em torno do corpo até 3 dias. E que ainda era possível que o indivíduo voltasse à vida depois do 3º dia. O espírito se arrependeu, vou voltar, aí entra dentro do corpo. Uma crendice adquirida lá na Babilônia. Jesus vem no 4º dia, mano. Estado de putrefação em processamento. O corpo fedia. A tumba foi aberta e ele falou, Lázaro, vem para fora. O maior milagre feito por Jesus. O maior milagre reservado por maior amigo. E aí você percebe que mesmo diante disso, os fariseus miseráveis não acreditaram, não converteram. Os caras continuaram firmes nas críticas direcionadas a Jesus. Aí Jesus chorou. Chorou não pela morte de Lázaro, mas porque ele fez tanto, isso não é o suficiente para você. E aí, meu povo, se Jesus olhasse para você e para mim hoje, ele sorriria ou iria chorar, hein? Com tanta promessa, com tanta a palavra a minha à sua disposição. Fica aqui a dica, viu? Você pegar a Bíblia, pegar um texto, pegar um livro, uma história de alguém, meditar, mergulhar, ver as razões que estavam por trás ali, meditar a partir dali. Foi muito uma experiência bem legal para o autor também, Dudu também, que já fez as suas observações. E como deve ter sido difícil realmente para Jesus, né? Ter que olhar para toda aquela situação e mesmo depois daquele grande milagre, ainda ver que eles estavam planejando a morte dele. Inclusive a morte do próprio Lázaro. O cara tinha acabado de morrer, ia morrer de novo. Cara. Já pensou, cara? Como é que pode? Como é que a pessoa tem uma prova viva daquela e ainda eu ter que silenciar porque estava associado a Jesus, né? Então que a Bíblia não sirva para você ter mais informação, né? Mas para despertar em você e em mim
fé genuína, dependência, confiança num Deus poderoso, que essa meditação te aproxime de Jesus. Caminhando agora para o final, o tempo já passou aqui, eu queria ouvir de vocês aqui, começando pela Fernandinha, considerações finais, porque a parte aqui do Consenso, sexta-feira, fala que nós encontramos segurança na palavra de Deus, né, Fernandinha? Como é que tem sido a tua experiência? Que recado final você queria dar para o pessoal? O que é que você tirou dessa lição para a sua vida? Olha, como amante da literatura, eu gosto muito de ler. A gente tem algo muito rico nas nossas mãos, que é o texto bíblico. O texto bíblico, ele é completo. Se você quer ler poesia, você vai encontrar lá no texto bíblico. Se você quer saber a respeito de filosofias, você vai encontrar lá no texto bíblico. Se você quer ouvir histórias incríveis de heróis, você quer saber um pouco da questão da jornada do herói, de aventuras, enfim, você lê no texto bíblico. E a gente como povo da Bíblia, a gente precisa ter consciência disso. A gente sendo como um povo do livro, a gente precisa ser incentivado a ler este livro, a gente precisa conhecê-lo de tal forma que as pessoas possam ver a Bíblia em nós. Se fala muito, né, que muitas vezes a gente pode ser a Bíblia de uma pessoa que não tem Bíblia, né, que ela não tem esse acesso. Então, a gente, separando um momento todos os dias da nossa vida para contemplar a palavra de Deus, a gente expressa isso em nossa vida e as outras pessoas enxergam e pode haver transformações e a gente nem sabe, a gente nem precisa falar, é só na nossa vivência e que isso se faça na nossa vida, né? E uma outra coisa que eu gostaria também de enfatizar a importância também do estudo da palavra entre comunidade, né? Entre amigos. A importância do momento da classe da escola sabatina, a gente tira aprendizados muito importantes. Às vezes tem coisas que eu não vi, reflexões que eu nunca vou imaginar, mas lá no sábado, eu lá na classe, com os outros jovens, alguém fala um ponto que eu nunca tinha pensado. E essa riqueza da vida em comunidade também. A gente tem a oportunidade, o privilégio de viver num país em onde a gente tem a liberdade de estudar o texto bíblico, se reunir e meditar nele. Então, Deus, ele deixou esse livro. Esse livro é algo para nos trazer aprendizado. É Deus falando na língua dos homens. É Deus comunicando qual que é o seu verdadeiro desejo, o que ele quer nos salvar. Então, a gente precisa muito aproveitar, a gente precisa muito se expor todos os dias ao texto bíblico para concretizar, né, para fazer o que Deus pede lá em Deuteronômio, se possível, da gente amarrar em nossa vida, da gente investir para que as pessoas conheçam e assim Jesus possa voltar. Sensacional. Duduzão, considerações finais. Mano, eu quero utilizar o exemplo dos bereanos, que tudo que Paulo pregava eles iam lá conferir. Ou seja, um povo que eu acredito sim, mas tem que estar na palavra. Então não tem que estar no que você acha, o que você diz, que você falou, a tradição que eu recebi, está escrito. Isso para mim que é importante. E Paulo nos aconselha a sermos esses estudantes da palavra. Na carta a Timóteo, 2 Timóteo 2, verso 15, ele falou: procura se apresentar como obreiro aprovado que saiba manusear bem a palavra. Você é adventista? Eu sou adventista. Por que você é adventista? Pô, por que você quer que eu saiba assim? Mano, tu não sabe explicar a razão da tua fé? Então, você crê por quê? Porque está na palavra? Ou você ainda está vivendo a religião dos teus pais? Eu sou adventista porque meu pai é adventista, porque minha mãe é adventista. Não. Manuseia bem a palavra, porque você tem que encontrar a razão da sua fé. Eu termino a minha consideração dizendo que a gente precisa viver uma experiência particular, individual. Ninguém pode tê-la por mim. E Jesus estava no caminho de Emaús, junto com aqueles 2 discípulos que não o reconheceram a princípio. Mas depois que Jesus partiu, tendo falado o que falou, e eles chegaram à conclusão de que era Jesus que estava com eles, um deles virou e falou assim: porventura não ardia no teu peito as palavras dele enquanto ele falava? O cara ardia. E o salmista fala assim: ateou-me fogo na minha alma quando eu escutei o Senhor. Cara, quanto tempo que o nosso coração não queima por causa da palavra? Quanto tempo que a gente não tem essa experiência do coração ardendo por ter recebido a palavra? A gente está recebendo muito lixo e
pouca coisa de Deus. Estamos nos tornando insensíveis às coisas espirituais, porque o nosso contato está sendo muito maior com as coisas que não nos trazem a edificação que a Bíblia pode proporcionar. Então, fica aí, hashtag fica a dica. Top demais, top demais. Você final e faz a oração. Antes, só quero ler um texto aqui, achei muito legal. Satanás usa todos os meios possíveis, na próxima lição a gente vai falar mais sobre isso, para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos dela desmascaram seus enganos. A gente entende, né, porque Satanás faz de tudo para a gente não ter contato com a Bíblia, né? De tudo, porque ter contato com ela vai desmascarar Satanás. Tuas considerações e oração no final, por favor. Pra mim, acho que é assim, se você é cristão e você não lê a Bíblia, então você não tem como se dizer cristão, porque a Bíblia é o livro sagrado dessa religião, né? Então, se você não se debruça, se você não estuda, então você só é cristão de boca, de tradição, como o pastor estava explicando aqui. E aí, eu pulando da lição de sexta-feira lá para a parte de comunidade que tem na nossa lição, o pastor, né, Bruno, que é o autor desse trecho, dessa semana, ele fala assim: a palavra revela quem é Deus. Sem a palavra de Deus, não poderíamos conhecer sua essência e seu propósito. Então, se você é cristão, não lê a Bíblia, você não conhece a Deus. Não adianta você ouvir o nosso podcast aqui, o No Contexto. Não adianta você ouvir outro podcast de pastores. Não adianta você ouvir pregações de pastores na internet. Isso não adianta se você tem acesso à Bíblia. E a gente tá falando aqui, acho que majoritariamente para um público brasileiro, que a gente tem Bíblias de várias formas. Tem igrejas que distribuem a Bíblia de forma gratuita. Nós temos acesso à Bíblia de forma gratuita também pela internet. Se você não lê, se você é alfabetizado, se você tem uma Bíblia na sua casa e você não faz uso dela, então eu sinto em te dizer, você não é cristão. Não tem como você ser cristão sem conhecer o Deus que você supostamente diz servir. Então, é isso. Acho que a lição dessa semana, não só dessa semana, mas a lição desse trimestre, né, é colocar a nossa vida na direção de volta, no eixo, né? Voltar para o eixo, voltar para a centralidade da importância da Bíblia, da importância do estudo da palavra, da importância da nossa comunhão com Deus na nossa vida diária. É esse retorno, é esse voltar. A gente estava se distanciando, então acho que a lição desse trimestre, ela traz a adoração para o centro novamente. Não só adoração na igreja, nos louvores, nos congressos jovens, enfim, não só nisso, que também é importante, mas é voltar pro básico, fazer o básico bem feito. Sensacional. É isso. Faz a oração. Faça assim. Então oremos. Senhor, meu Deus e Pai, peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu, né, que todos nós, a gente negligencia a leitura da Tua Palavra. Que o Senhor possa arder o nosso coração, que nós possamos ter sede de Ti, da Sua Palavra, e passarmos a estudar mais, com mais afinco. E não só a estudar, mas colocar todos os Seus ensinamentos em prática, Senhor. Amém. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Paulinho. Muito bom, viu? Obrigado, Fernandinha. Valeu, Duduzão. Valeu. Foi top demais. Muito bom. Fica a dica aqui, tá? Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último dia do grande conflito. Então, eu desafio você a continuar firme aí na sua devoção pessoal, no seu estudo diário da Bíblia, fundamentando sua fé na palavra, crescendo na palavra, manuseando bem a palavra de Deus, tendo razão da sua fé para compartilhar com alegria, que habite ricamente a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, tá bom? Deus te abençoe, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, vamos juntos continuar, estamos aí firmes em nossa temporada, e a gente espera aqui no seu próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá!